Alan dos Santos voltou a atacar Alexandre de Moraes, afirmando que, na opinião dele, existe uma perseguição política contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. As declarações, com tom duríssimo, viralizaram nas redes e reacenderam o debate sobre limites do judiciário, liberdade de expressão e polarização no Brasil. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, porque o embate político de hoje está pegando fogo. O sadismo Alexandre. do Alexandre de Moraes, ele não tem como ser meramente natural. Ele é préternatural. Isso para mim é evidente. Alexandre de Moraes, sabe que o Pio XII tentou exorcizar Hitler da sacada do Vaticano 3 vezes, né? Está registrado, documentado. Ele tentou exorcizar Hitler da sacada do Vaticano 3 vezes. Ele, antes de ser Papa, Pio XII, ele ficava imprimindo aqueles... É mimeógrafo que fala? Mimeógrafo, da minha cheirinho de álcool. Cheirinho de álcool gostoso. Bom, né? Então, ele ficava... Muita prova rodada em mimeógrafo. Então, ele ficava imprimindo aquilo dali nas madrugadas na Alemanha, quando ele era num só apostólico na Alemanha contra o Hitler. Então, ele sabia muito bem o que o Hitler estava fazendo. Porque tem todo um... É isso que o pessoal às vezes não entende, né? A informação, ela é uma arma de guerra. Literalmente. Não é figura de linguagem. Um grupo de força armada precisa ter um setor de comunicação. Infowar, né? Que eles chamam, né? Infowars, Você precisa ter um setor de informação. Porque a população... Primeiro, vamos por etapa aqui de modo bem pedagógico, né? Nenhum exército pode atuar, seja onde for, sem o apoio da sua própria população. Então, ponto 1. Você precisa de apoio popular. A tal da opinião pública, né? Você precisa ter o apoio do seu próprio povo. É impossível você não ter... Por exemplo, o Alexandre de Moraes, se ele chegasse nesse evento e fosse duramente vaiado, ele não tinha como prender todo mundo que estava ali. Não tinha. Então, ele precisa disso. E essas pessoas, então, estão colaborando. Cada aplauso ali, né, é uma mão no pescoço da Débora dos Santos. É isso aí. Isso aí. Cada aplauso ali é alguém dando um tapa na cara dos filhos da Débora. Cada aplauso ali é uma pessoa rindo da cara das filhas do Clesão. Aqui, de fato, eu estou usando figura de linguagem, mas mesmo usando a figura de linguagem, aqui a minha tentativa é descrever algo atroz. Cada pessoa que aplaudiu ali é uma pessoa que, da mesma maneira que o Alexandre de Moraes falou assim, eu tentei me conter, é isso que ele falou? Me contive. Eu me contive. Ou seja, cada pessoa que aplaude uma coisa dessa, ela está, de algum modo, cuspindo na cara do Clesão, no túmulo do Clesão, e rindo. Para alguns, falta coragem de fazer isso fisicamente. Chegar lá no túmulo do Clesão e cuspir de raiva. Para outros, fica só no desejo. Mas essas pessoas que aplaudiram, elas estão fazendo isso. Então, elas estão regozijando-se da morte do Clesão, da prisão do Bolsonaro, das pessoas que estão no exílio, do sofrimento dos filhinhos da Débora dos Santos, do sofrimento dos parentes da dona Hilda, e por aí vai. Isso precisa ser retratado. E aí vamos voltar à questão da guerra, né? Você tem uma necessidade de comunicação na guerra. Os Estados Unidos, quando decidiram atuar na Segunda Guerra Mundial, eles criaram uma rádio, né, que era, eu não lembro agora, alguma coisa de Freedom, depois eu posso ver direitinho, estou pegando tudo de memória aqui, e o Voice of Liberty, ou Voice of Freedom, ou Voice of America, acho que era Voice of America, VOA, que existe até hoje, financiado e mantido pelo governo americano. Custa hoje aos cofres públicos americanos mais de 200 milhões de dólares. Tá? E aquela operação, ela fazia parte da operação de guerra. Então, da mesma maneira que o exército americano tinha que se preocupar com tanques, munições, pólvora, gase, também precisava de se preocupar com comunicação. E os nossos inimigos fazem a mesma coisa. Eles não se preocupam só com a pólvora do PCC.
Eles não se preocupam só com os fuzis AK-47 provenientes da Rússia que vão para o traficante que está lá no Rio de Janeiro. Eles também contam com o apoio de Rede Globo e afins. Faz parte do aparato militar a comunicação. Ela não é uma coisa isolada acidentalmente ou possui uma importância mínima. Do contrário, por exemplo, ninguém jamais teria tentado calar o Silvio Navarro com o livro que ele escreveu. Você vê que é uma operação de guerra exatamente porque não pode falar aquilo que leva a população a não apoiar as atividades militares do inimigo. Ou seja, eles nos veem como inimigos, a divulgação do livro do Silvio Navarro e o trabalho que ele faz, e o trabalho que a gente faz aqui, é um perigo militar para os nossos inimigos. Eles nos veem como parte de um aparato militar perigoso. Tamanha a importância da comunicação. Quando o pessoal fala muito blá, 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 né? Eu vejo alguns falando aqui, né? Sempre um visitante, porque eu confiro aqui quais foram os comentários da pessoa. Mas quando alguém diz assim, é blá, 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 é porque essa pessoa, ela realmente, pode ser que ela está indignada com tanta coisa que está acontecendo, e ela fala assim, mas todo mundo fala, ninguém faz nada. Concordo com você, mas o meu papel aqui é de jornalista, eu não sou militar, eu não sou parlamentar, eu não estou nem no Exército, nem na Marinha, nem na Aeronáutica, nem na Câmara Federal, nem no Senado, nem na Prefeitura, nem na Assembleia Legislativa e nem na Câmara de Vereadores. Eu sou jornalista. Se você quiser cobrar das pessoas que estão nesses órgãos, eu estou aqui para te apoiar. A nós você tem que cobrar aquilo que é jornalístico. Falar aquilo que as pessoas não querem falar, comentar aquilo que precisa ser comentado, expor aquilo que precisa ser exposto e por aí vai. Eles estão ocultando e isso que o Alexandre de Moraes fez, por exemplo, não saiu no Jornal Nacional. Porque se você mostra isso aqui no Jornal Nacional e fala o que eu acabei de dizer, a indignação popular seria enorme. Ou eu estou viajando? Você nos comentários coloca aí. Eu até gostaria de ouvir o Silvio e vocês aqui. Se o que eu acabei de dizer aqui é dito num Jornal Nacional ou com a amplitude do Jornal Nacional, Alexandre de Moraes continuaria tendo apoio? Não. Não, a culpa da imprensa por essa situação que o Brasil enfrenta é total. A imprensa, primeiro, ela desistiu de ser imprensa, quer dizer, ela se abandonou e com isso ela abandonou um país inteiro. O país inteiro. Por isso que nós precisamos crescer. Traga sempre 2, 3 pessoas para a live. Porque aqui nós não estamos brincando de comentar fatos. Nós queremos trazer para vocês todas aquelas perspectivas do fato que a imprensa simplesmente não quer falar. Não quer. Um dos fatos mais marcantes da história recente da humanidade foi quando ele era Marshal, ele era Marechal, o Göring, pois aí, lá no tribunal de Nuremberg. Ele era Marechal, não era? Quem? O Göring. Göring, isso. Ele, na verdade, com a morte do Hitler, ele seria o sucessor, né? Ele seria o comandante, né? Mas no tribunal de Nuremberg há um momento marcante que mostra o quê? O psiquiatra que foi atendê-lo não sabia do registro de vídeo dos campos de concentração. Sim. Tá? Nem o Göring sabia. Nem o Göring sabia. Então, o mundo ainda não tinha ideia, né, do que os nazistas estavam fazendo nos campos de concentração. O mundo. E mesmo assim já estavam guerreando. Por causa das invasões, violações aqui, violações ali, violação de tratado. O que assustou as tropas americanas, porque eles levaram jornalistas para acompanhar, né? O Hitchcock teve, né? Vários diretores de cinema estiveram lá, famosos da época. Exato. O que assustou a todos foi que eles deixaram pessoas starving, como é que é? Morrer de fome, né? Fome. Mas não tem uma palavra só para isso? Famintas. Deixaram pessoas... Eu queria uma palavra mais pesada. Starving é uma palavra muito pesada.
É morrer de fome morrer de fome. indefome. Inanição, né? Hã? Inanição, né? Inanição, né? É porque ainda não dá o peso para as pessoas, sabe? Eu quero deixar bem claro. Eles deixaram as pessoas morrendo de inanição, né? Então você viu os corpos, era osso e pele. Osso e pele. Eu me seguro para não me emocionar falando disso. Eu tô aqui me segurando. Osso e pele. E as pessoas, umas se movendo lentamente e outras agachadas, sem possibilidade de locomoção. E muitas morreram porque quando Alan de Santos voltou ao centro das atenções após fazer duras críticas a Alexandre de Moraes. Em suas falas, Alan afirmou que, na visão dele, há uma perseguição política direcionada a Jair Bolsonaro e a pessoas ligadas ao bolsonarismo. O tom usado foi forte e provocou reações imediatas. Segundo Alan, decisões judiciais recentes seriam desproporcionais e motivadas por questões políticas, e não apenas jurídicas. Para seus apoiadores, essas declarações refletem um sentimento de revolta com o que enxergam como excessos do judiciário e restrições à liberdade de expressão. Do outro lado, críticos afirmam que Alan ultrapassa limites ao usar termos extremos e que decisões de Alexandre de Moraes fazem parte do cumprimento da lei e da defesa das instituições democráticas. Eles reforçam que o judiciário deve agir quando entende que há risco à ordem constitucional. O episódio escancara o nível de polarização no Brasil. De um lado, uma parcela da população que vê Bolsonaro e seus aliados como vítimas de perseguição. Do outro, quem acredita que as ações judiciais são necessárias para conter abusos e ataques às instituições. Esse conflito de narrativas tem dominado o debate político nos últimos anos e tende a continuar. As redes sociais amplificam falas mais radicais, aumentando a tensão e dificultando o diálogo. Independentemente da posição política, o caso levanta questões importantes. Quais são os limites da atuação do judiciário? Onde termina a liberdade de expressão e começa o abuso? E como o Brasil pode reduzir a escalada de confrontos institucionais? Quer acompanhar tudo sem filtro? Curta, se inscreva e compartilhe agora.